Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo? Vida de programador não é fácil, né? 11h20 da noite eu estou aqui gravando um conteúdo para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Neste momento eu estou corrigindo um bug que aconteceu no decorrer desta semana lá na empresa e como é um bug diferenciado, digamos assim, eu resolvi trazer a minha solução aqui para vocês. Resumo da ópera aqui. Eu trabalho diretamente com um sistema que ele é considerado monolito distribuído. E esse sistema ele possui um software principal onde é possível fazer diversas operações, incluindo movimentações de venda com nota fiscal eletrônica. E este sistema principal ele se conecta com outros sistemas, por isso que ele é um monolito distribuído. E eu tenho outro sistema que é basicamente uma frente de caixa que, por sua vez, utiliza as funções de nota fiscal eletrônica deste sistema principal. O porquê disso? Antigamente, uma frente de caixa era proibida por lei de ter acesso à internet. Então, todas as rotinas de emissão de nota fiscal, elas ficavam inteiramente centralizadas no banco de dados da aplicação. E a frente de caixa, hoje, ela se conecta no PostgreSQL com seu usuário e senha normal, chamando a função que retorna o XML já montado da nota fiscal e ela só processa. E nós temos um tributo recente para operações de substituição tributária, que ele é chamado de valor do ICMS-ST retido. O valor do ICMS-ST retido, ele é destacado na nota fiscal de venda da mercadoria. E ele representa o imposto antecipado, ou seja, que já foi recolhido na origem da cadeia produtiva. Isso significa que, ao fazer uma nota de venda, o valor do ST retido ele deve ser obtido por meio de uma entrada de mercadoria. Ou seja, todo produto que é vendido, ele obrigatoriamente está vinculado a uma entrada no sistema. Né? Se isso não está acontecendo, existe um problema muito sério, um problema fiscal. E desta entrada do produto é que vem a informação do ICMS-ST retido. Então, como funciona? O fabricante ou distribuidor, ele calcula e recolhe o ICMS-ST ao vender a mercadoria. Quando o revendedor, ou melhor, o varejista, né, ele vende para um consumidor final, ele não precisa mais pagar o ICMS novamente, porque o imposto ele já foi recolhido anteriormente. Só que a regra de negócio para calcular esse imposto do valor do ST retido, ele estava cravado no fonte do software principal. Ou seja, as rotinas que a frente de caixa utilizava, que estavam no banco PostgreSQL, não tinha a regra de negócio do ST retido. E como ele não tinha, a Cefaz estava rejeitando toda a nota fiscal. E caiu no colo aqui do pai para fazer a resolução deste problema. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje como é que foi. Então, eu vou compartilhar a minha tela e o meu código com vocês neste exato momento. Bom, esse aqui é o fonte. Vocês podem ver que é um fonte em Delphi. E toda a regra de negócio para calcular este imposto, ele estava totalmente aqui dentro deste if. Ou seja, a frente de caixa não tinha essa classe aqui, persistência nota fiscal class, para usar, porque ela usava a função no banco de dados. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função no banco de dados chamada fngetSTRetido. O que essa função faz? Ela consulta nas tabelas do banco de dados, verifica qual a origem do produto, se foi de uma entrada ou de uma transferência, porque às vezes é um supermercado que tem, sei lá, 4 lojas e uma das lojas que quer emitir essa nota não deu entrada na mercadoria porque ela veio de uma transferência de uma outra nota. Então tem essa situação também. Então eu tirei toda a regra de negócio aqui de dentro deste if aqui, ela estava gigante aqui, e criei essa função fngetSTRetido, que está aqui no banco de dados. Então ela é uma função SQL de 223 linhas, que basicamente ela faz o quê? Ela faz um select numa tabela,
para trazer a origem do custo dessa mercadoria, deste produto. E ele faz algumas condições aqui SQL que verifica se veio de uma transferência ou se não veio de uma transferência, ele verifica se veio de uma entrada, e se veio da entrada ele pega os dados da última entrada daquela mercadoria, seleciona tudo, joga para dentro dessas variáveis de controles, que são os tributos, né? E ele verifica se foi 60, ou significa que essa entrada é uma ST, e faz alguns cálculos aqui para no fim disso tudo que eu implementei, ele retornar 4 variáveis aqui, que são as variáveis de imposto do ST, da base de cálculo ST, a alíquota interna e o ICMS substituto. E dessas informações aqui eu faço o select retornando elas e alimento as informações, o meu objeto item da nota fiscal, porque esse tributo é por item. Agora que eu unifiquei esta função no banco de dados, significa que a minha frente de caixa vai conseguir utilizar. E a função que a frente de caixa usa, ela fica dentro de um esquema chamado frente. Aqui dentro tem 74 funções e uma dessas funções se chama FN7 NFE item, que por sua vez tem várias regras SQL aqui. Então faz um select para verificar se é uma venda para fora do estado, olha o tipo de contribuinte, se ele é não consumidor final, ele faz um insert aqui na tabela de nota fiscal item, utilizando um select. Então é uma função enorme que foi construída, que eu construí. Aqui ele verifica se é venda dentro do estado, faz um outro select, enfim, coisa de maluco, né? E lá no final, depois de calcular várias coisas, várias situações, eu faço o quê? Vamos lá. Eu verifico se o item que eu estou processando, se o produto que eu estou processando tem o CST 60 ou 500, significa que ele é um ST. Daí eu chamo aquela função que eu criei, que é o getSTRetido, que vai me retornar os 4 impostos que vem da última entrada ou da transferência. Se ele tem, ou seja, se o ST retido for maior que 0 e a base de cálculo for maior que 0, eu faço um update na tabela de nota fiscal item, fazendo os cálculos do tributo, que é basicamente a base de cálculo vezes a quantidade, o imposto vezes a quantidade, o CD nota fiscal item e o CD nota fiscal, o CD nota fiscal. Se ele não for consumidor final, eu faço outras verificações aqui também para concluir a implementação deste bug que não tinha. Então, o que não tinha na frente de caixa era este código aqui. Tá? Bom, vocês podem ver que este código aqui chama a mesma função do meu código em Delphi, que está aqui. E este if aqui de baixo é basicamente e exatamente o mesmo deste daqui. Então, eu verifico se tem um imposto, se tem a base de cálculo, se tem, eu faço o update direto no banco. Aqui, o que eu faço? Eu verifico se tem um imposto e a base de cálculo e insiro no meu objeto que está sendo construído, que vai ser inserido no banco de dados. Então, isso aqui reflete nisso aqui. Tá? Por que eu quero mostrar e por que eu quis mostrar isso aqui para vocês, pessoal? Primeiro, o que eu precisei fazer para construir e corrigir este bug? Entender a regra de negócio aplicada, ou melhor, entender o significado deste tributo. Isso, o que eu fiz? Eu fui no Google, eu fui nas documentações da nota fiscal eletrônica 4.0 para saber de onde eu deveria pegar para montar este cálculo. Fui atrás da nossa assessoria fiscal, então não é, o que eu quero dizer é que não é só codar, é entender todo o negócio e todo o processo. Depois eu estudei o fonte, antes de mexer. Então eu fui na codificação, vi o que ele estava fazendo e bolei aqui essa unificação via SQL. Tá? E por último,
eu fiz a implementação da rotina da frente caixa. Só que tem um grande detalhe, isso aqui não é possível testar aqui em laboratório. É comitar, gerar uma versão, disponibilizar para o cliente, se deu certo, deu. Se não deu certo, eu vou ter que focar aqui para tentar resolver. Tá? Não é algo que eu consiga fazer em ambiente de homologação, por exemplo. Beleza? Mas a mensagem que eu quero passar aqui é, principalmente, antes de codificar, entenda o negócio. Essa é a mensagem. Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta e compartilha. E até a próxima Vida de Programador. Fui!